Começar mais uma aula, então, um projeto de vida. Eu vou continuar o tema da cidadania, igual a gente estava falando ontem, tá bom? Vou continuar o mesmo esquema, tá bom? Eu vou ler o texto e vou explicar. O título é Viver em Sociedade, Direitos e Deveres. Então aqui vai se aprofundar um pouco mais no tema, tá? Que a gente já viu ontem, mas aprofundar um pouco mais, além da ideia do senso comum, né? Que a gente acha que é cidadania. De acordo com o senso comum, cidadania é obedecer às leis existentes. Então, costuma se associar cidadania somente à questão legal, à questão da lei, né? Essa obediência pode se manifestar de diferentes formas: votar durante o período eleitoral, não atravessar no sinal vermelho, respeitar os assentos preferenciais no transporte público e jogar o lixo em locais apropriados. Esses são alguns exemplos que sustentam o argumento de que cidadania é, antes de tudo, obediência, cumprimento de normas. Então aqui está reforçando a ideia de que cidadania não é apenas uma questão legal, tá? Não é só você cumprir com a sua obrigação, né? Você tem direitos e você tem deveres. E aqui é uma noção de cidadania muito passional e não é essa a ideia, né? Muito passiva, né? Cidadania, ela é ativa. Nesse sentido, não importaria se as normas são justas ou não, atuais ou ultrapassadas, democráticas ou autoritárias. O valor de um cidadão não estaria em suas capacidades de reflexão a respeito das normas, mas somente em obedecer, é o que eu falei, né? A cidadania, ela não é passiva, ela é ativa, na verdade, ela não é fixa. E ela exige reflexão ética, né, para a gente pensar a nossa atitude e pensar as nossas ideias e o nosso próprio comportamento. Ao lado tem umas perguntas para você, umas perguntas reflexivas, né? Sobre por que você acha que existem as normas e as leis, né? Qual a importância de seguir essas normas e essas leis? Qual a relação das normas e leis com o exercício da cidadania? Algumas perguntinhas aí, vou mandar no texto, vocês poderiam responder para ajudar nessa reflexão. A resposta é pessoal, né? Não precisa procurar em lugar nenhum, só de acordo com o que você pensa. Aí, continuando o texto. Mas será isso mesmo ou não? Bom, evidentemente, a cidadania implica respeitar as leis existentes. Também é uma das questões aí da cidadania, também é a obediência de leis. Cada pessoa tem de cumprir com seus deveres e um país entraria em colapso se nenhum cidadão obedecesse os deveres que lhe são impostos. No entanto, a cidadania não se constitui somente de deveres, mas também de direitos. Cada pessoa deve exercer seus direitos e respeitar os direitos dos demais. Como foi o que eu falei antes, né? A cidadania, ela é ativa, ela não é uma coisa estática. Ela exige que você participe, ela exige que você se mova, ela exige que você tome decisões e que você lute também pelos seus direitos, né? E que você cumpra com os seus deveres. Então, ela é o tempo todo ativa. Um minuto. Você acha que melhorou essa competência? Como que pensou em sentir por agir dessa forma nessas situações? Como é que você se sentiu nesse momento? Os próprios cidadãos, os mesmos têm o dever de zelar pelo bem público e participar, seja através do voto, que aí seria o direito político, né? Através de outros meios, formais e informais. Os informais aqui, pessoal, a participação política ou a participação cidadã tem a ver com você participar de algum grupo, uma ONG, ou um movimento social, ou até de um movimento do próprio bairro, né? Você participa só na escola, né? Na escola também exerce-se a cidadania. Aí, assim, a cidadania pode ser definida como o exercício do conjunto de deveres e direitos pelos indivíduos que vivem em sociedade e que pressupõe uma ação efetiva deles nos problemas que envolvem a sociedade.
Você, como ser social, faz parte do contexto do seu país. Assim, refletir sobre o futuro dele e planejá-lo compreende a esfera da cidadania. Então, você é um agente importante na sociedade, um agente importante empresar, né? Empresar para que a cidadania seja exercida e respeitada, né? Acho que a gente tem uma cidadania plena, né? Os direitos realmente respeitados. Os direitos fundamentais. Vamos ver. Os direitos fundamentais. Então, como eu estava falando antes, os direitos fundamentais a gente encontra na Constituição da República Federal. Foi promulgado em 5 de outubro de 88 e é a lei máxima do país. Ela ficou conhecida como Constituição Cidadã porque ela assegura a inviolabilidade dos direitos, ou seja, os seus direitos são invioláveis, né? Eles pertencem a você e eles não podem ser violados, sob pena de você poder se defender legalmente. Com destaque aos direitos sociais, além de garantir liberdades básicas, institui preceitos fundamentais como a proibição total da tortura, a criminalização do racismo e a igualdade de gêneros. Entre os direitos garantidos pelos documentos estão os direitos civis, políticos e sociais. Então, os direitos, gente, eles têm 3 esferas, né? Que é civil, política e social. Eu falei nessa ordem porque é essa ordem que elas foram conquistadas mesmo ao longo da história. Primeiro os direitos civis, depois os políticos e, por último, os sociais, tá? Claro que cada país tem uma dinâmica diferente disso acontecer, né? Então, vamos lá. Direitos civis. Direitos civis são os direitos fundamentais à liberdade,